Amém, glória a Deus. Nós estamos hoje no último dia dessa primeira etapa da campanha de 6 dias de clamor para 6 meses de bênçãos. Comece o ano com Deus, amém? E nós estamos fazendo isso no propósito que fizemos de estar aqui todos esses dias. E além de estarmos aqui juntos, congregando, estamos na presença do Senhor, estamos ouvindo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É maravilhoso estarmos na presença do Senhor, é maravilhoso ativarmos a nossa fé e estarmos todos os dias na casa dele, com os nossos irmãos, nessa atmosfera de fé e de adoração, nos faz estar ainda mais próximos dele, amém? Glória a Deus. E quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando a preciosa semente da palavra de Deus. E eu creio que ela vai alcançar corações nessa noite, amém? Assim como todos esses dias foram ministradas palavras baseadas nas áreas, da nossa vida. Quantos fizeram aqui o projeto de vida? Amém, irmãos. Se você não fez o projeto de vida, em nome de Jesus, faça esse projeto. Coloque, deposite na urna. Não faça agora correndo. Faça e traga no domingo. Deposite na urna. Nós estamos orando todos esses dias, abençoando os projetos, abençoando os meses deste primeiro semestre, porque nós cremos que nós fazemos a nossa parte e o Senhor é aquele que realiza o querer dele em nossas vidas, amém? Nós possamos ter esse coração aberto e entender esse propósito do Senhor. E durante toda essa semana, desde domingo, nós estamos cada dia orando e cada dia um servo tem ministrado, o Filho do Senhor tem ministrado as nossas vidas. Eu queria relembrar algumas coisas que foram ministrados essa semana. De repente você não estava aqui nenhum dia, se você não participou de todos, faltou algum dia para você ouvir a palavra, todas as ministrações estão no YouTube da igreja. Se você não está lá inscrito no canal, se inscreve, compartilha, uma forma de nós divulgarmos a palavra do Senhor, de nós ampliarmos essa voz, amém? Então, domingo o pastor Fabrício esteve ministrando, abençoando o mês de janeiro, e falou para sermos fortes e corajosos, amém? Quem lembra disso? Que a motivação do nosso coração vai dizer o alvo que nós iremos alcançar, o alvo proposto que nós iremos alcançar. E ele começou falando de 2 pontos: clareza e preparação. E domingo agora, inclusive teremos Santa Ceia no domingo. Ele estará compartilhando os outros 2 pontos, continuando essa mensagem que ele começou lá no domingo. Na segunda-feira, representando o mês de fevereiro, a pastora Lúcia ministrou sobre a respeito da área espiritual, trazendo as verdades bíblicas de confronto para as nossas vidas. Também na terça-feira, representando o mês de março, a Lilian ministrou sobre cura, trazendo a revelação de Deus, que Deus nos cura todos os dias, amém? Glória a Deus, eu recebo isso sobre a minha vida e creio nisso. Na quarta-feira o pastor Cláudio esteve ministrando, abençoando o mês de abril e falou sobre os ministérios, trazendo a prioridade nas nossas vidas. E falou sobre a prática dos dons, que quando nós dispomos o nosso dom natural ao Senhor, os dons espirituais são manifestados. Então nós possamos dispor, colocar à disposição do Senhor, sim, os nossos dons naturais, que as coisas irão acontecer conforme a vontade dele. Ontem, quinta-feira, abençoando o mês de maio, a Michelle esteve ministrando sobre a área profissional, que Deus é aquele que envia o recurso e que há capacidade em suas mãos, em sua vida. Foi liberada a palavra do Senhor sobre essa área das nossas vidas. Amém. E hoje, representando o nosso mês de junho, nós vamos seguir com o tema prosseguindo para o alvo, enfocando a nossa área familiar. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler Filipenses 3, 13 e 14, que é o nosso texto base para essa campanha. E mais uma vez eu reforço, se você não fez o seu projeto de vida, ore, traga o seu projeto no domingo. E você que fez, não simplesmente tenha o depositado aqui. Eu creio que você ficou com uma cópia, ou com uma foto, ou você tirou uma xerox, enfim. Que você possa ler todos os dias aquilo que você projetou no Senhor e
e fale: Senhor, seja feita a tua vontade e traz luz para que eu possa fazer aquilo que me cabe. Amém, queridos? Vamos ler Filipenses capítulo 3. Verso 13 e 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E nós vemos, queridos, em toda a palavra do Senhor, nós vamos focar hoje a área da família, a área familiar, que é algo que existe no nosso projeto de vida. Existe no nosso projeto de vida e nós vemos que Deus, Ele sempre valoriza a família. Em muitos, nós podemos listar muitos textos na Bíblia, onde o Senhor valoriza a família, Ele fala da família, e tu e tua casa, e você e seus descendentes, e a sua parentela. E Ele cita, sim, Ele valoriza a família. Mas nós precisamos entender que nós precisamos, antes da família, antes de valorizarmos a família assim como Deus valoriza, que nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Precisamos cuidar e devemos cuidar das nossas famílias e sermos cuidados. Mas nós precisamos entender de quem é o primeiro lugar em nossas vidas. E o pastor Cláudio esteve ministrando sobre isso, sobre as prioridades. Qual é a prioridade que eu tenho dado a Deus em minha vida? E aí nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes é muito tênue a linha de separação entre Deus, entre a família, entre a igreja, entre o ministério. É muito fina essa linha. E nós precisamos entender que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. A família, sim, é o nosso segundo lugar, mas nós precisamos ter discernimento de tudo que nós formos fazer. E não falar assim, colocar a família, achando que está colocando a família na frente da igreja, e na verdade estamos colocando na frente de Deus. Então, eu quero que, quando eu estava preparando, o Senhor me saltou forte aos olhos isso. Então, que nós possamos ter os nossos olhos abertos. E eu creio que você é privilegiado por estar aqui nesta semana, consagrando o seu primeiro semestre ao Senhor. E eu creio que o Senhor vai trazer um tempo de aceleração em nossas vidas. E não é um chavão, é algo que nós vemos aproximar a volta do Senhor. E muita coisa precisa acontecer. E o Senhor conta comigo e com você, amém? Aleluia. Glória a Deus, que nós possamos estar assim, com o nosso coração e com a nossa vida aberta ao Senhor. Como é importante nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar, sim, nas nossas vidas, e ter um equilíbrio em todas as outras áreas em nossas vidas, porque Deus é um Deus de equilíbrio. Amém? Você crê nisso? Amém. Mas Ele não abre mão de estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Ele não abre mão de estarmos em primeiro lugar. E eu quero começar contando uma história que aconteceu lá no ano de 1997, não faz tanto tempo assim. E quando eu e o pastor nós começamos a namorar, foi nesse ano aí. Teve aquela parte lá que um vai na casa do outro. Quem já passou por isso? Eu vou conhecer a família do meu namorado, né? Ele teve a parte dele de conhecer a minha família, os meus pais, já contou a experiência. Mas eu também tive a minha. O microfone em volta, viu, gente? O microfone em volta. Eu também tive a minha experiência de ir lá a primeira vez na casa da minha sogra, do meu sogro, conhecê-los e estarmos juntos e blá blá blá, e conversa, e eu com toda a minha eloquência, nossa, timidez lá em cima, gente, com a minha sogra, eu fiz, sim senhora, e eu tava lá conversando, e na minha timidez mesmo, sempre quietinha, até meu nome trocar, irmãos. Mas depois falaram que era de uma prima, que era criança, mas tudo bem, né? Tudo bem, essa parte a gente deixa pra lá. E aí, quando eu tô lá conversando com ela,
ela olha pra mim e fala assim: se você quiser mesmo namorar com ele, você tem que entender uma coisa. Eu olhei assim: o que será que ela vai falar agora? O que a sogra falaria depois de uma primeira visita para me conhecer sobre a sogra? E ela olha para mim e fala isso: que se eu quisesse realmente namorar com o filho dela, eu teria que entender uma coisa. E aí, o que será, né? E aí ela olhou para mim e falou assim: você vai ter que ser a segunda na vida dele. Gente, depois de você trocar meu nome, falar que você é a segunda, eu pensei assim: vixe, aquelas coisas que me falaram de sogra deve ser tudo verdade. Brincadeira. Ela me falou isso muito séria. E eu fiquei olhando assim: tá bom, né? Pode falar a segunda parte. E aí ela falou assim: olha, ele tem Deus em primeiro lugar na vida dele, então você vai ter que se acostumar em ser a segunda. E aí ela já emendou os compromissos que ele tinha na igreja. Coisa que, graças a Deus, quando ela falou isso, não trouxe aquela coisa de nossa, que tristeza, eu vou ser a segunda. Não. Por quê? Porque me era familiar aquela fala: buscar ao Senhor em primeiro lugar. Eu havia aprendido a buscar ao Senhor em primeiro lugar na minha vida. E quando ela me trouxe essa notícia, para mim soou natural, porque eu tinha aprendido isso. E agora a pessoa ao qual eu escolhi para namorar e para desfrutar de um futuro também tinha esse pensamento. E aquilo me soou familiar. Então, e a partir de sempre, né, do nosso namoro, os sábados, eu não namorava de sábado, só depois do culto, de vez em quando, ou de tarde, enfim. Porque todos os sábados tinha ensaio, tinha culto. E o pastor não abria mão, eu também tinha os cultos na minha igreja, aos sábados, naquela época, todos os sábados e domingos, nós cultuávamos ao Senhor. E era muito natural isso para nós, tanto para mim, quanto para ele. E aí eu consigo enxergar a importância de nós estarmos alinhados com pessoas que professam a mesma fé que a gente. Um recado aos solteiros aí, não é verdade? Ore ao Senhor: Senhor, prepare alguém e que eu possa ser esse alguém também na vida de outra pessoa, que conheçam o Senhor. E as coisas fluem muito melhor quando nós realmente temos e procuramos pessoas com princípios e valores parecidos com os nossos. Isso facilita a nossa vida. Isso pode te poupar de problemas lá na frente, porque hoje talvez seja mil maravilhas, mas lá na frente os princípios e valores iguais podem te causar algum problema. Mas aí você fala assim: ixi, pastor, eu já casei e eu e meu cônjuge, a gente conheceu Jesus depois. Eu queria compartilhar um texto com vocês, está lá em 2 Samuel. 2 Samuel 23:11. Vamos lá? Glória a Deus. Glória ao Senhor. 2 Samuel 23:11. E a gente aqui está falando dos principais guerreiros de Davi. E aqui ele cita o terceiro guerreiro, Samá. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Lém, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu uma grande vitória. Aleluia. E aqui estava numa situação que ele precisava defender aquele campo de lentilha. Ele estava sozinho ali, porque os outros foram tudo embora.
Mas ele tinha algo para defender. E esse campo de lentilha é a tua família. Representa a tua família. E que você possa ser levantado assim como Samar se levantou. E falou, eu vou guerrear pela minha família. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Para que a minha família seja salva. Para que a minha família seja transformada. Para que a minha família seja protegida, que nós possamos proteger a nossa família. Você está aqui num privilégio, talvez não são todos da sua casa que esteja aqui, mas se você está aqui ouvindo isso, que você possa se levantar como um guerreiro, assim como foi Samar, e proteger em oração, e cobrir em oração, e orientar e amar a sua família, amar os seus filhos, amar o seu cônjuge, amar as pessoas que vivem debaixo do mesmo teto que você. A sua família, aqueles que vivem embaixo do mesmo teto que você. E que você possa se levantar como Samar e falar, não, esse campo de lentilha é meu. Essa família é minha. E eu vou fazer aquilo que for preciso para proteger e para cumprir princípios e valores descritos na preciosa palavra de Deus. Valores de fé, valores de amor, valores de cuidado. Que você possa ter isso forte no seu coração. Que a palavra desistir da sua família não esteja no seu vocabulário. Mas que você possa sim se posicionar em fé e lutar com este ministério que Deus colocou na sua mão, que é a sua família, juntamente com o seu cônjuge, juntamente com o seu filho ou com sua filha, com quem estiver na mesma fé que você. Amém. Que você possa estar pronto. Mas todos os dias precisamos inculcar na nossa família. Você como pai, você como mãe, talvez como irmão mais velho, inculcar a palavra de Deus. E Deus ama a família. Deus instituiu famílias. Quanto mais famílias estruturadas, quanto mais famílias restauradas, quanto mais famílias no altar, mais nós conseguiremos anunciar Jesus. Porque não é no muito falar, mas é na forma que nós nos apresentamos. É com o nosso testemunho. É com a nossa prática. É através das nossas atitudes que nós ganharemos, sim, aqueles que estão dentro da nossa casa. Mas com a nossa família restaurada, com a nossa família no altar, com a nossa família ligada em fé, nós iremos alcançar outros. E iremos cumprir o ID do Senhor, aonde quer que nós estejamos no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa parentela. Então que nós possamos lutar sim. E no nosso projeto de vida, orar e colocar, Senhor, eu quero sim a comunhão da minha família. Eu quero sim a minha família no altar. Eu quero a minha família transformada. Eu quero a minha família sendo usada. E eu queria ler, lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 3, que nos dá uma instrução de como colocamos esses valores em prática, ensinando, cobrando, checando e praticando. Deuteronômio 6, a partir do verso 3. Diz assim: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua alma e todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as
como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escrevam nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dar a vocês terras com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Essa é a palavra do Senhor que nós devemos inculcar nos nossos filhos. E não só nos nossos filhos, na nossa vida, no nosso dia a dia. Por que não inculcar a palavra uns aos outros? Citando a palavra, trazendo a verdade da palavra de Deus para aquela situação. Por que não? Se é a palavra do Senhor. Nós precisamos sim cuidar da nossa família. Aleluia. Fazer a nossa parte, mas nós não podemos esquecer que a salvação em Deus é individual. Nós podemos orar, clamar, e alguém pode fazer isso por nós, amém? Às vezes a gente está numa situação também, não, eu dependo de alguém orar por mim. Mas nós precisamos entender que a salvação é individual. E lá em Romanos 14:12 diz assim: assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então nós podemos sim sermos supridos em oração, e nós podemos suprir em oração as pessoas do nosso convívio, da nossa casa, da nossa família, mas nós precisamos entender que a salvação, tanto nossa quanto deles, é individual. E qual tem sido o nosso posicionamento em relação à nossa salvação? Nós precisamos entender isso e, conforme termos a oportunidade de compartilhar isso com aqueles que nós sustentamos em oração, que nós sustentamos em fé. Amém? Amém. Nós falamos agora há pouco sobre Abraão, Isaque e Jacó. Deus é o Deus dos antepassados, Deus é o Deus que nos traz a descendência. E quando nós falamos de Abraão, Isaque e Jacó, nós podemos ver desde o patriarca Abraão, nós podemos ver desafios que aconteceram na vida deles. E não só Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Jesus e até a nossa vida. Amém? Você tem desafios na sua vida, queridos? Nós temos desafios. A família é instituída por Deus. Nós temos desafios, mas nós venceremos cada um deles. Quando nós recebemos a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, eu creio e profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, que você vai vencer cada desafio na sua área familiar, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Nós vemos Abraão, ele foi chamado por Deus, ele recebeu a promessa de que seria pai de multidões. Mas a sua esposa era estéril. Como? Amados, os mistérios de Deus pertencem a Ele. Nós precisamos crer e fazer a nossa parte. Deus promete algo a Ele e simplesmente algo que teoricamente a esposa dele não poderia suprir. Mas o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é o Deus que muda histórias. O Senhor é o Deus que promete e cumpre. Ele cumprirá cada uma das promessas que Ele fez a você e a sua família, em nome de Jesus. Permaneça firme, faça a sua parte em nome de Jesus. E Isaque nasceu, Sara engravida e Isaque nasce. E além de Deus ser o Deus de Abraão, Ele também é o Deus de Isaque. E Isaque passa por um desafio ainda maior, de quase ter sido sacrificado pelo seu pai. Por um pouquinho. Mas o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. O Senhor é o Deus que provê e proverá todas as coisas na sua família, em nome de Jesus. O Senhor proveu o cordeiro e não foi no tempo de Abraão e de Isaque. Foi no tempo dele. Ei, querido, todas as coisas acontecem no tempo do Senhor. Faça a sua parte. Se posicione em nome de Jesus. Alinhe
nome de Jesus. Recebe isso no teu coração, no teu espírito, em nome de Jesus. Existe provisão para a tua casa, existe provisão para a tua família, em nome de Jesus. Aleluia. Assim como aconteceu sobre Isaac, sobre a casa de Abraão naquele momento, houve a provisão do cordeiro. E ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, mas ele também é Deus de Jacó. E aí Jacó, nós sabemos as características dele, né? Aquele espertinho, que negociou lá a bênção dele da primogenitura com seu irmão, passou por muitos desafios, lutou com o anjo, foi ferido, colheu daquilo que ele plantou, amém? Porque tudo em nossas vidas é uma semeadura. Todas as coisas em nossas vidas é uma semeadura. Ele colheu, mas o nome dele foi mudado. A história dele foi mudada. E eu creio que existe mudança de histórias, independente das circunstâncias, independente dos fatos que aconteceram até hoje. Eu creio que existe mudança de história para a sua família, para a sua casa, para aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus. Eu creio nessa mudança de história, assim como aconteceu com Jacó. Aleluia. Existe novidade para as nossas vidas. Deus é um Deus de família. Deus é um Deus que cuida das famílias, que cuida de nós em todo o tempo. E nós cremos nas promessas dele sobre as nossas vidas. Aleluia. Mas muitas vezes as coisas estão fluindo. Nem tudo acontece do jeito que a gente imagina, nem tudo acontece do jeito que a gente espera. A palavra do Senhor diz: inculca a palavra no teu filho. E às vezes a gente olha e fala: mas como que eu vou fazer isso? É tão lindo de ler. Inculca a palavra. Aqueles que estão ao redor de você. E muitas vezes nós colocamos um problema enorme em situações. Como que eu vou inculcar? Como que eu vou falar todo dia? Porque ele não quer, porque ele não me ouve. Aí a gente transfere a responsabilidade para os ouvidos de alguém. Queridos, faça a sua parte. Pergunte para o Senhor: Senhor, como é que eu vou inculcar a palavra do Senhor na vida dos meus filhos? No dia a dia da minha casa, como eu farei isso? Pergunte para o Senhor, pergunte para você mesmo, pense sobre isso. Ao sentar, ao levantar, coloque no seu projeto de vida: eu preciso inculcar a palavra do Senhor na vida dos meus filhos, na minha casa. Você sendo o pai ou a mãe da família, o responsável, pergunte para o Senhor. Pergunte para o Senhor, porque às vezes é muito mais fácil do que imaginamos, porque as coisas do Senhor são simples. Muitas vezes nós complicamos demais, mas a palavra do Senhor e aquilo que Ele nos oferta, aquilo que Ele nos mostra, é simples. É simples. Então pergunte ao Senhor e não perca mais nenhum dia de ensinar, falando de filhos, de ensinar, de cobrar, de praticar, de fazer junto. Isso é importante, não só porque estamos ensinando a palavra, mas pelo relacionamento gerado entre pais, mães e filhos. Amados, como é importante nós estarmos juntos hoje está me faltando algumas palavras, mas no alinhamento com a igreja, com o culto kids, com aquilo que é ensinado, que é tão pouquinho, perto do tempo que as crianças ficam fora da igreja, mas nós estamos juntos no mesmo propósito, numa mesma visão. Isso é maravilhoso, é um complemento. E eu creio que é algo de Deus, sim, para as crianças e para os adolescentes e para a convivência dentro do lar. De compartilhar aquilo que se aprendeu. É maravilhoso.
Mas muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina. E eu queria compartilhar um texto que está lá em 2 Samuel, capítulo 25. Segunda Samuel, capítulo 25. Conta a história. O texto é grande. Eu gostaria até que você lesse na sua casa. Se você... Parece que a gente fala assim, ninguém lê depois, né, irmãos? Mas se você puder, leia esse texto, mesmo que você já leu, porque tem tantos aprendizados, a gente não vai conseguir compartilhar todos aqui. Mas são muitos aprendizados que nós vemos nesse texto sobre Abigail. Abigail, essa mulher que, conforme nós formos falando, ela pode ser representada pela mãe da casa, né? Pelo pai ou pelo irmão, ou por você que está representando aqui a sua casa hoje. Porque foi algo que aconteceu com muita sabedoria e mudou-se toda uma história. Quando nós agimos com sabedoria, as histórias são mudadas. Que você possa pedir ao Senhor todos os dias: Senhor, me traga a tua sabedoria para que eu possa lidar com cada situação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja sabedoria do alto sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus, em todas as áreas, não só na área familiar, mas também na sua profissão, mas também no seu convívio com as pessoas, em tudo que você colocar as mãos, no seu trabalho, que haja sabedoria do alto sobre a tua vida, em nome de Jesus. E nesse texto, nós vemos Davi deu uma ordem aos soldados, às pessoas que trabalhavam com ele, aos guerreiros dele, para falar com Nabal. E a palavra diz que ele era insensato, que ele era rude, que ele era mau e de coração duro. É aquele cabra ruim, sabe? Era nação. Ele era ruim. E a palavra do Senhor diz que Abigail, que era a esposa dele, que era prudente, que ela tinha bom senso, ainda era bonita e inteligente, irmãos. Você acha uma coisa dessa? É só a palavra diz. Nesse capítulo aqui, 25. E aí, Davi solicitou que alguns homens fossem pedir suprimentos para Nabal, porque Nabal era um homem de muita posse. Ele tinha dinheiro, ele tinha terra, ele era uma pessoa realmente que teria condição de abençoar os homens ali de Davi. Ele era muito rico. Mas quando os homens foram se apresentar em nome de Davi para poder fazer essa solicitação para ele, ele ficou bravo. Por que eu vou ter que suprir vocês? E ele não... Quem é esse tal de Davi, filho de Jessé? Ele fala isso. E aí ele pegou e foi, virou as costas e não quis nem saber. Davi, quando ficou sabendo disso, o homem ficou bravo. Ficou bravo, pegou ele com mais 400 homens e falou assim: agora eu vou exterminar, vai ficar um homem. Nós vamos acabar com todos os homens. E nisso Abigail ficou sabendo o que estava acontecendo. Falou: o que aconteceu? E aí eu quero ler com você, lá no verso 17. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre a sua família. Quer dizer, os homens de Davi estavam contando para Abigail o que estaria para acontecer. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas. Irmãos, olha o tanto de coisa que essa mulher preparou. 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensados. E os carregou em jumentos. E aí lá no 23, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha, por favor, permite que tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha.
Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por toda a sua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e te vingares com tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal, e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, e travas os combates do Senhor. E em toda a tua vida nenhuma culpa achei em ti, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor todo o bem que prometeu, e te tiver nomeado líder de Israel, meu Senhor, não será no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Olha a sabedoria dessa mulher diante daquela situação. Davi ia vir por uma vingança, porque ele ficou bravinho, que o homem não quis abençoar ele. E aí falou assim: eu mato todo mundo. O reino dele teve sangue, muito sangue, um pouco de sangue a mais, um pouco de sangue a menos, estava tudo bem para ele. Mas ela se colocou numa posição de intercessora. Aleluia. Da família dela, do povo dela, do próprio marido dela, mesmo que ela considerasse sim ele insensato. Ela se colocou numa posição de intercessora, e toda aquela história foi mudada, porque Davi falou: então tá bom, eu vou acatar isso daqui que você me trouxe, eu vou receber e eu vou entender. Entendeu? Através do bom senso dela. Como nós temos nos posicionado diante das situações da nossa vida, diante das situações da nossa família? Qual tem sido o nosso posicionamento diante das situações? Nós temos colocado lenha na fogueira? Ela poderia ter colocado lenha na fogueira, não poderia? É isso mesmo, ele é um insensato, destrói tudo, que eu já tô, não aguento mais. Ela poderia ter feito isso. E a história, imagina que ele estava com 400 homens. Ia exterminar, no mínimo, esse tanto de gente. Mas ela se colocou, ela tomou a culpa para ela. Ela falou: a culpa é minha. Não, meu Senhor, a culpa é minha. Ela pegou a culpa do familiar dela, trouxe para si. E se colocou numa posição de intercessora, onde a história daquele povo mudou. Como nós temos nos colocado diante das situações? Qual tem sido a nossa atitude diante das situações desafiadoras que aparecem dentro da nossa casa, na nossa família? Qual tem sido a nossa posição, o nosso posicionamento? De colocar lenha na fogueira? Ou de falar: não, eu estou aqui para trazer paz. E não é qualquer paz, eu estou aqui para trazer a paz de Deus, que excede o meu entendimento sobre a vida da minha casa e da minha família. Que nós possamos refletir sobre isso, sobre quem somos nós. Na hora que o bicho está pegando, na hora que a situação aperta, quem somos nós? Nós somos sim como Abigail foi, de colocar uma situação e mudar aquela história. Ou nós entramos no bolo, depois falar: ai meu Deus do céu, me arrependi. Amados, às vezes acontece isso mesmo. A gente faz alguma coisa e a gente se arrepende. Mas essas situações vêm para nós aprendermos
E que nós precisamos estar mais preparados para quando a próxima chegar e aí sim nós sermos aprovados. Porque se nós colocamos ele na fogueira e opa, peraí, tem alguma coisa errada. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos orar mais, nós precisamos estar mais conectados com o Espírito Santo de Deus, para que na hora que a situação aconteça, você fala, ei, eu tô aqui. E eu tô aqui na posição de apaziguar a situação, não de colocar lenha na fogueira, não de deixar tudo perdido. Nós precisamos nos levantar como verdadeiros intercessores, de joelhos no chão, clamando pela nossa família, clamando pela nossa casa, pelo nosso cônjuge. Não importa se ele conhece a palavra, se o nosso cônjuge conhece a palavra ou não, se os nossos filhos conhecem a palavra ou não. Que nós possamos nos posicionar em fé, como verdadeiros guerreiros. Amém. Cobrindo um ao outro de oração, porque a tentação vem para aquele que conhece a palavra e para aquele que não conhece. E a aprovação tem, mas a aprovação vem do Senhor e vem para sermos aprovados. E que nós possamos ser aprovados a cada aprovação que aparece diante de nós. Para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. E chegarmos sim à estatura de varão perfeito e alcançarmos o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Que nós possamos alcançar o nosso alvo em Cristo Jesus, que a nossa família possa ser frutífera, abençoada, que a nossa família possa ser referência onde quer que nós estejamos. Que a nossa família possa ser referência, possa ser como árvore plantadas junto a ribeiros de águas. Que na sua oração você possa profetizar isso sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das pessoas, dos seus familiares, da sua família. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós temos alvos em todas as áreas. Que nós possamos dar a devida importância a todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos olhar sim a nossa profissão. Que nós possamos olhar sim a nossa área de saúde. Que nós possamos olhar sim o nosso ministério. Que nós possamos olhar para todas as áreas, para a nossa família também, com a mesma intensidade. Muitas vezes as coisas acontecem e nós precisamos ter atitudes que nós não vemos o resultado imediato, nós não vemos o resultado na hora. E muitas vezes isso nos faz desistir. Só que tudo na nossa vida é plantio. Tudo nós estamos semeando. Então mesmo que você fale assim, poxa vida, eu decidi inculcar a palavra do Senhor na minha casa de tal forma, parece que ninguém está ouvindo, então eu vou desistir. Não desista, continue firme, porque o Senhor é contigo, e lá na frente você vai colher os frutos, porque muitas coisas nós não vemos de imediato, e aí é mais fácil a gente fazer coisas que a gente vê, é muito bom ver resultado, não é, gente? É bom ver resultado, é bom nós fazermos alguma coisa e colhermos o resultado, e vermos as coisas acontecendo, mas que você possa colocar a sua família no altar. Mas eu já coloque, se posicione mais, converse com o Senhor, fala, Senhor, me traz clareza sobre a minha família, sobre tal situação em específico, porque desafios familiares todos nós temos. De repente está tudo bem, parece que de repente vem um desafio enorme, você fala, mas há 5 minutos atrás estava tudo perfeito, e agora aconteceu isso, aconteceu essa situação. Então que nós possamos ter isso firme em nosso coração, que essa campanha desses 6 meses, que nós estivemos aqui esses dias colocando no altar do Senhor, que nós possamos olhar para o nosso projeto todos os dias, que no nosso devocional, que nós possamos clamar ao Senhor, ler o nosso projeto, visualizar as coisas acontecendo e falar, Senhor, que seja feita segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Que nós possamos orar e clamar e ter essa convicção que nós precisamos fazer a nossa parte, mas a nossa força vem do Senhor, para que nós possamos fazer o que é necessário ser feito. Que nós possamos ter essa convicção forte em nossos corações. E eu creio que você que está aqui, que você que esteve aqui essa semana, clamando ao Senhor, orando por esses 6 meses, clamando ao Senhor pelo seu projeto de vida, intercedendo por outras pessoas, eu creio que você faz parte dos 300 valentes, amém? Amém. Glória a Deus, eu creio que você faz parte dos 300 valentes, e que existe sim algo especial para a tua vida. Glória. Se posicione dia após dia, em nome de Jesus. Eu creio que esses dias são dias de preparação para esse semestre de 2023,
E não é chavão, é algo que Deus colocou no meu espírito. E nós precisamos sim estar preparados. Se prepare mais e mais. Amém. Buscando ao Senhor, buscando viver aquilo que Ele tem para você. Aleluia. Cuidado com os próximos dias. Você ficou 6 dias vindo, adorando. Agora eu vou descansar. Não. Se posicione na sua casa, coloca o louvor lá no último volume. Ou não, ou no seu fone de ouvido, né? Põe lá no seu fone de ouvido só para você ouvir, se for o caso. Louve ao Senhor, adore. Os louvores nos aproximam de Deus. Coloca aquele louvor que rapidinho você já está chorando, falando, que as coisas vão fluindo. Não perca isso na tua vida em nome de Jesus. Não perca, porque às vezes nós viemos para a igreja essa semana e você fala, ai, agora eu vou dar aquela descansada. Você pode descansar sim no seu corpo, você pode descansar, mas o seu espírito não. O seu espírito tem que se ativar a cada dia mais, em nome de Jesus, para que nós possamos buscar viver a transformação que Ele quer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.